Meu nome é Valmir Cruz, sou preparador físico do Esporte Clube Corinthians Paulista e estou aqui para fazer um ótimo trabalho. A primeira coisa que nós fazemos são as avaliações, os testes físicos, né? Justamente para que a gente tenha noção de qual o estado físico que se encontra o atleta. Então, em cima desses resultados, a gente vai planejando, individualizando mais ou menos, ou por setores, o que o atleta deve fazer. Então, essa é a regra básica para a gente iniciar uma temporada. Então, é muito importante a gente ter esses valores conosco para você não errar. Então, a gente sempre trabalha, a gente minimiza os erros e potencializa os acertos. Eu sempre falo isso daí. Então, esse é um primeiro passo importante. Depois é planificar, fazer o planejamento correto entre a parte física e a parte técnica, que seria com o treinador, né? Porque você tem que integrar os departamentos justamente para que não corra um para um lado, outro para o outro. Se você faz um trabalho de força pela manhã, depois à tarde vai fazer um trabalho de força também no campo, então vai chocar realmente essas variáveis físicas. Então é necessário que a gente planeje para que a gente corra sempre junto, utilizando da melhor maneira os treinamentos para que a gente condicione o atleta e dê uma base para ele, para que ele renda dentro do campo. Então, aparentemente, sem estar ainda com os resultados nas mãos, eles se mostraram bem, né? A nossa principal preocupação é no início da temporada o atleta voltar acima do peso. Isso aconteceu em pouquíssimos casos, então a gente já teve uma melhora em relação ao ano passado. Esse daí já é um ponto positivo que nós temos. E a gente vai, em cima de tudo, vendo qual o melhor caminho a tomar. Então a gente precisa aguardar os resultados para planificar melhor. Os planos, primeiro, a gente condicionar a equipe fisicamente, taticamente, no posicionamento. Isso daí vai nos dar uma equipe compacta, uma equipe cheia, né? E através disso fazer com que a equipe jogue bem, que a gente obtenha os resultados. A gente sabe que o futebol a gente vive por resultados, então a gente necessita de resultados, montar a equipe da melhor forma possível. A gente sempre fala que a equipe precisa se encaixar rápido para que você obtenha esses resultados mais para frente. Então os objetivos são os melhores, né? Mas vai depender muito do tempo que a gente conseguir utilizar da melhor maneira possível, encaixar essa equipe e fazer com que eles corram e se dediquem bastante e os resultados venham. Então, o controle de treinamento, o controle de jogos é muito importante para a gente, porque haverá um desgaste. Se você joga no domingo, depois joga na quarta, o tempo para se recuperar é pouco e você treina menos ainda. Então é necessário que a gente tenha uma base boa agora para que eles suportem depois desses jogos. Aí em fevereiro, se não me engano, são 8 jogos já pelo Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Ainda temos o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, né? Então é necessário que a gente fique atento a todos os detalhes dos atletas que estão caindo de rendimento, para a gente tirá-los de alguns jogos e recondicionar ou manter um trabalho de força com eles, para que eles consigam mais para frente ter o rendimento necessário que a gente está querendo deles. Mudou muita coisa, né? Eu estou dando risada porque aqui no CT antes não tinha essa estrutura toda, né? Nós chegávamos aqui, nos trocávamos num local que não era adequado para um atleta profissional, principalmente um jogador do Corinthians, treinávamos e voltávamos às vezes para o Parque São Jorge, né? Então aqui mudou tudo. Eu sempre falo que a gente saiu de um lugar extremamente simples para um lugar maravilhoso, com uma estrutura dessa, com campus, com musculação, refeitório, hotel. Então nos dá a condição de a gente cobrar dos atletas, porque eles têm realmente o que tem de melhor no país, né? Hoje o CT do Corinthians é uma referência no Brasil e no mundo também. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo para vir aqui fazer uma visita, conhecer, ver qual a metodologia de trabalho. Isso é muito bom para a imagem do clube, que você amplia bastante esse espaço aí. Então, hoje eu posso dizer que eu estou no paraíso. Eu já sou rodado no futebol, né? Eu costumo até brincar que eu comecei cedo na bola. Então, eu estava na faculdade e já estava trabalhando em equipes profissionais de ponta.
Isso é muito importante. Eu rodei, viajei bastante, passei por alguns clubes do Brasil, por alguns clubes no exterior também. Isso é importante porque nos dá bagagem, nos dá a condição de conhecer outra cultura, né? E outra cultura realmente é legal para você agregar ao seu trabalho, você está sempre aprendendo. E eu sempre falo, eu estou sempre estudando, do dia a dia eu estudo, tento conversar com amigos meus que estão trabalhando lá fora, de outros esportes, para a gente saber quais são as tendências, o que está se fazendo de melhor lá para fora e a gente adaptar a nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, esse lado é muito bom e eu tenho aqui a grande, não é só vontade, mas o grande objetivo de fazer um excelente ano aqui, com conquistas, com vitórias, para que o trabalho realmente apareça.